Hoje eu trouxe vocês para acompanhar um vídeo bem aleatório, onde eu vou fazer uma edição aleatória da Mari Maria. Na verdade, não é para ser um tutorial esse vídeo, é apenas compartilhando com vocês, eu treinando, eu testando, truques, né, dicas, técnicas, enfim. Então, não tem a finalidade tutorial, hein? Tem a finalidade de mostrar para vocês esses processos mais making off. Eu comecei a fazer e eu tinha uma coisa na cabeça. E aí, logo quando eu coloquei esse tom mais escuro, esse azul, sabe? Eu já saí totalmente do que estava planejado. Então, desde a primeira coisa que eu fiz, a primeira edição que eu fiz, essa edição já saiu totalmente do que estava sendo previsto ali, sabe? Então não faz muito sentido eu começar uma coisa que eu já tinha planejado e fui fazendo uma coisa totalmente diferente. E foi basicamente isso que eu fiz. Aqui no caso eu tô treinando os cílios, né? Eu gosto muito de. Eu acho muito bonito os cílios desenhado. E eu realmente preciso treinar. Então, aqui no caso, eu comecei a treinar os cílios. Eu achei que ficou legal, apesar de um não ter ficado parecido com o outro. Mas ficou legal. Assim, desse estilinho dos pelos, sabe? De como fazer ele. Enfim, a direção que ele tá indo, todo esse efeito, eu achei que ficou bem legal. Aí eu fui desbloqueei o pincel para estar usando qualquer pincel que eu queria. E aí eu comecei a pintar e colocar efeito de base no rosto. É muito legal porque eu fiz o contorno e, sabe assim, e no final das contas, quando eu fui esfumar, ficou um efeito de base e ficou muito legal. Então, ficou assim, eu criei uma base aqui, tipo, o rosto dela, eu fui colocando as cores, no final das contas ficou bem legal. Eu também tentei tirar a marcação aqui do côncavo, sabe, que ela tava, mas era mais com a intenção de deixar mais evidente ainda a parte do cílios. Então eu não sei se ficou do jeito que eu queria, mas como eu falei pra vocês, eu tava fazendo teste, sabe? Então, não estamos falando de tutorial, estamos falando de teste. Depois que eu fiz aquela camada de tom mais escuro, tudo que eu coloco em cima fica mais intenso. Então, mesmo não colocando adicionar, fica mais chamativo, sabe? E eu tô tentando aprender a trabalhar melhor com esse efeito. Só que eu não sei, eu acho que eu ainda tô aprendendo, sabe? E aí, na parte da boca, eu peguei o pincel e caneta de tinta dura, não foi o macio. E aí eu fui fazendo vários risquinhos pela boca para dar um efeito a mais. Eu fiz embaixo, eu fiz na parte de cima. E aí depois eu vim com borrar e aí eu fui tirando um pouco a marcação e diminuir também a opacidade, sabe? Aí eu fui testando luz e sombra nessa parte da boca. E aí eu ia fazer vários risquinhos para dar efeito de reflexo, só que não deu muito certo, porque eu fiz tudo na mesma camada que a boca. E aí eu criei uma nova camada e aí ficou melhor, sabe? E aí eu fui fazendo vários efeitos e tirei a opacidade pra ficar mais leve, mas eu queria que ficasse bem brilhoso, mas eu ainda tô aprendendo a fazer esse efeito, sabe? Depois eu vim querendo cismei que eu queria mexer no cabelo, né? E aí foi eu lá mexendo no cabelo. E aí eu fui testando algumas cores, mas como eu falei pra vocês, tudo que eu faço é fazer ali em cima dessa camada mais escura, chama mais atenção. Então, nessa hora aí eu já tinha sabe assim, já tinha aceitado que essa parte aqui que eu tô fazendo era um teste, não era bem uma edição, era mais testando pra ver como que ia ficar as coisas. E aí eu fui jogando sem medo mesmo as cores pra ver realmente o desempenho, sabe, de como que ia ficar. E aí os efeitos até que ficou legal. Embaixo eu deixei um tom bem mais escuro, sabe, assim, pra realmente ver o efeito e eu achei que ficou bem legalzinho. Depois eu vim com borrar e vim puxando um pouco mais essa parte da raiz que vocês estão vendo. Porque aí eu achei que ficou mais inteiriço. Mas pode ser impressão minha, sabe? É que realmente eu tava saindo bastante da minha zona de conforto. Então eu não tava muito entendendo pra onde que tava indo essa edição, sabe? Eu só tava fazendo e vendo realmente se ia ficar legal. Eu peguei alguns pontos pra iluminar o rosto.
Só que depois disso eu vou tirar tudo porque ficou muito marcado. E já era pra mim ter percebido que tinha ficado muito marcado. Só que aí, como eu falei pra vocês, eu tava saindo muito da minha zona de conforto. Então eu tava meio sem noção, assim. Eu tava meio que fazendo pra ver aonde que ia dar isso, sabe? E aí eu venho com glitter, eu tentei aplicar umas texturas na pele que não deu muito certo. Então, preciso estudar mais sobre manipulação? Preciso, porque eu simplesmente me perdi aqui nessa edição. Eu fui fazendo e chegou uma hora que eu não tava com noção mais do que eu tava fazendo. Só que em compensação, o final ficou diferente. Então eu falei, eu não vou descartar esse vídeo, eu vou mostrar e explicar mais ou menos o que eu tô fazendo. O aplicativo que eu tô usando é o Ibis Paint. E também lembrando que se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para você não perder nenhuma novidade. E aqui é aquela coisa, né, gente? Se eu acho que eu já fui longe, eu posso ir além. Então, por que não tacar ali um olho branco, né? No aleatório. Foi isso que eu fiz. Trouxe aí um olho branco totalmente aleatório da Mari Maria. Mas era como eu falei pra vocês, eu comecei editando e eu tinha uma coisa na minha cabeça e quando eu fiz, já não era nada aquilo. Tipo, da primeira edição eu já saí totalmente do que eu queria. Então, é aquela coisa, eu já tava testando um monte de técnica, um monte de truque. Eu pensei, então eu vou além, né? Então eu comecei a testar na Mari Maria olho branco, como que ia ficar, profundidade. Olha que efeito sinistro que ficou esse olho. E aí eu fui acrescentando, vinha acrescentando aí brilho, reflexo no cabelo. Então eu fui atribuindo isso a vários pontos e aí eu deixei bem levinho, tá vendo? E na parte de baixo eu dei uma desfocada maior do que na parte de cima do cabelo para dar reflexo. Depois que eu fiz isso, tinha várias coisas me incomodando, mas não desisti. Fui até o final. Então eu fui atribuindo mais luzes e não ficou legal, gente. Aí eu comecei uma caça à camada que eu fiz essas luzes porque eu queria tirar. Eu também reforcei bastante a parte do nariz e da boca ali na parte de dentro para ficar mais delimitado. E aí depois disso eu comecei a caçar. Cadê a camada, né? Comecei a tirar ali a camada para encontrar e aí eu consegui achar a camada que eu tinha feito a iluminação e aí ficou bem melhor. Depois disso eu desci bastante e aí eu fui achando uns efeitos pra tentar colocar um mais rosa, com textura, sabe assim? E aí eu simplesmente fui dando umas batidas pra gente ver o efeito. E aí depois disso já tava bom de mexer, né, gente? Então eu só fui acrescentando umas leve iluminação e ficou desse jeito aí que você está vendo o resultado final. Bom, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu achei que ficou bem diferente do inicial. Fui colocando, inserindo um monte de coisa que vinha na minha cabeça e ficou desse jeito o resultado. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.